Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir qual vai ser o próximo teste que a gente vai fazer na Eletromidia. Aqui é o Fernando Miranda 777 e minha expectativa é descobrir como virar a pessoa mais famosa do prédio. Aqui é o Max Satiro e a minha expectativa com esse podcast é descobrir como metrificar melhor minha próxima campanha através da Eletromidia. Que é Lúcio Schneider e a minha expectativa é uma boa discussão entre como usar Out of Home com o digital nesse episódio. Bom demais, bora lá! Hi Hunters! Desculpe atrapalhar o teu podcast aqui, mas é por uma ótima razão. É porque eu quero mandar o meu novo livro para sua casa totalmente de graça. É isso aí, ó. A nova edição revisada e atualizada do Cientista do Marketing Digital. O que já era bom, agora foi otimizado e ampliado em mais de 100 páginas. A versão antiga já é 3 vezes best-seller na Amazon, mas ao longo desses últimos anos, analisando milhares de novos projetos, eu encontrei um novo padrão que é ainda mais eficiente na construção de loops de growth na sua empresa. Interessante, não é? E para te atualizar sobre tudo isso, preparei uma imersão de 4 horas onde eu vou destrinchar o método científico que fez a V4 Company se tornar a maior assessoria de marketing digital da América Latina. A imersão será em agosto e vai custar apenas 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. Lembrando que só de confirmar a sua vaga, o livro atualizado já é seu, presencial, livro físico, tá? É um bônus para quem der esse passo no desenvolvimento intelectual. Tudo o que você precisa fazer para garantir a sua vaga na imersão Cientista do Marketing é clicar aqui no link da descrição. Fechou? Não perde tempo, confirma a tua presença logo e eu te vejo lá. Seja muito bem-vindo, Lúcio Schneider. Como que você está, meu querido? Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Que maravilha. Hoje temos mais Hoje um convidado ilustre, né? Max? Todo mundo já sabe, né? Sátiro. Lembrando que... Não dá pra ignorar o glorioso CMO da V4 Company, cara. A gente tava aqui discutindo se ele é bom mesmo ou não. Obrigado pelo carinho. Bora. Pô, de Ele nada, que cara. acha... Deixem aqui no comentário, eu quero fazer um desafio pra vocês. Quem irá dominar a disputa bancária no Brasil? Nubank, Itaú ou BTG Pactual? Mega aleatório. Sem nenhum contexto, só porque era a discussão que a gente tava aqui antes. Deixa esse seu comentário e depois a gente conta no próximo episódio qual era a resposta de cada um. Boa, a gente Bora lá? faz um balanceamento. Faz um balanceamento. Bom demais. Conta aí, mano, qual que é a primeira pergunta que você sempre faz, que é uma novidade agora? O Lúcio já sabe, mas não é porque a gente deu spoiler dessa vez, né? Porque você é um ouvinte do Roy Hunters, correto? Correto. Maravilha. Então vamos lá para a pergunta que você já conhece, que é qual que é a sua maior história, ou história de maior ROI, que você, cara, olha e fala assim, primeira coisa que me vem na cabeça é essa história que deu muito resultado para mim, para a empresa, para um cliente, o que você preferir. E eu escuto bastante, é sempre, por mais que a gente pense antes, é sempre uma resposta muito difícil. Difícil, né? Claro. Porque vem várias opções e eu tava pensando aqui, eu acho que eu espero, além de que essa nova área, um pouco que a gente vai falar aqui hoje, da área de SMB dentro da Eletromidia, seja a maior história. Uhum. Não tem ainda do passado, a gente olha muito para os nossos clientes e tal, e não tem a resposta do passado aqui hoje para a gente começar, mas acho que a esperança é que essa do futuro seja SMB. Vamos lá, vamos procurar aqui uma história. Deixa eu só fazer uma pergunta complementar aqui. Dentro da Eletromidia, com certeza vocês têm bons cases de pessoas que utilizaram o serviço de uma maneira mais inteligente do que outras, né? Qual que é o case modelo da Eletromidia que vocês falam assim, esses caras fizeram um ótimo trabalho utilizando o recurso de Out of Home aqui e realmente, pô, é o case modelo para vocês hoje? Tem vários cases, eu acho que a gente olha para determinados clientes e eu vou trazer aqui alguns que a gente tem, talvez um recente que a gente esteja falando, de uma rede de fast food, e aí muito linkado aqui com a conversa do digital, que era alguém que só trabalhava em cima do digital e acrescentou o Out of Home no seu plano. Começou a fazer esse cross entre o Out of Home e o digital. E aí ele sentiu diretamente um crescimento de pedidos dentro daquele público que ele estava buscando, números expressivos, seja, ele tem uma pesquisa que 254% cresceram em São Paulo, Caraca. 80% no Rio, conseguiu diminuir alguns custos de aquisição, né, dentro desses pedidos, e foi melhorando sua taxa de crescimento. Inclusive, ele tem uma história que ele diz que a taxa de cliques dele,
da campanha digital melhorou em cerca de 15%, baseado no Legal. cross entre... E aí, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: por que você acha que esse case deu tão certo? Quais são os elementos que meio que compõem por que esse case deu certo? É porque é uma rede que tá em vários lugares e como a Out of Home é um canhão, acaba que esse cara consegue tirar o maior resultado? É porque ele fez um conjunto com o digital, que o cara viu o anúncio ali no ponto de ônibus, por exemplo, e depois recebia um anúncio, aquilo casava muito bem. Onde que você acha que tá a genialidade desse uso exatamente? Depois a gente pode falar até como que empresas menores poderiam fazer isso aí. Claro. Acho que nesse caso específico, eu acho que a genialidade está em ter um digital muito bem estruturado. Então, quem tem isso bem estruturado se vale ainda mais do Out of Home, porque vocês falam aqui muito até de resultado. Uhum. E o resultado, muitas vezes, ele vai aparecer nos seus indicadores que tu já tem dentro do teu processo. Então, quando tu soma o Out of Home na tua jornada, ao longo desse percurso diário, desses momentos da jornada, isso acaba acrescentando diretamente na campanha. Então, a gente tem N outros casos, mas às vezes é difícil isolar para ter uma boa pesquisa de resultado. Esse é um caso bem típico, onde está isolado e o impacto é muito perceptível. Ô Lúcio, tu falando, ó, tem que ter um digital 100% alinhado, a genialidade, a resposta começou com a genialidade está em ter um digital 100% alinhado. Tu vê o Out of Home como uma mídia de apoio para que apoia a estratégia principal, que pode ser uma mídia ali, pode ser o que a gente fala sempre, Facebook, Google, a mídia digital, um outro tipo de mídia, uma mídia de apoio. E a continuação dessa pergunta é, funciona melhor no meio de uma campanha? Porque, por exemplo, assim, ó, quando eu digo no meio de uma campanha, é para apoiar uma tese, para apoiar uma criação. Tipo, quase como se fosse qual que é o melhor objetivo ao se utilizar a eletromídia. Tipo isso, né? E É até dentro dessa pergunta que ele perguntou, assim, se é uma mídia de apoio, uma coisa que eu acho que a galera não sabe, a gente tá presumindo que todo mundo sabe, o que é Out of Home e onde que tá... né, tem isso. O que é Out of Home e onde ele aparece, né? Que Organizando, então, o que é e pra qual que é o melhor objetivo. É o melhor objetivo. É isso. Boa, é legal. Acho que, primeiro que a mídia Out of Home, uma mídia fora de casa, indo do Beabá, é a mídia que está presente nas ruas, nos elevadores, shopping centers, no transporte, aeroportos e por aí vai. Aquele telão que quando você tá chegando lá em Congonhas, tem aquele telão gigante com a cara do Primo Rico ali. Pode ser, é uma das possibilidades que a gente tem do Out of Home. Então, toda essa relação que tu tem com mídia fora de casa ao longo dessa jornada é essa categoria. Legal. E eu acho que cada estratégia, ela serve para várias estratégias, Max. Eu não colocaria ela só como uma mídia complementar, porque tu vai depender do tamanho de cliente, da estratégia desse cliente, do momento. Cada um vai ter o seu momento. Então, tu vai ter clientes que utilizam muito isso para lançamento de campanha. Então, tu tem... Gerar awareness mesmo, Gerar né? awareness, que é a cidade acordar Topo de funil. com a marca do cara por todo lado, né? Eu acho que Um Itaú lançando a marca nova. Exatamente. Ali foi uma campanha de Out of Home bizarra, né? Tipo Com assim, certeza. não tinha como sair de casa, pelo menos em São Paulo, e não ver a marca nova do Itaú. Eles fizeram, até no início, primeiro horário, compraram praticamente toda a Porque cidade. o todo Itaú país. deve ter um orçamento de mídia bem pequenininho, deve ser só na casa de uns 15 bilhões. Não, tá maluco. Não, tô zoando. Não, mas tô falando assim. Tá, eu acho que é 2 bi. Eu tô chutando É aqui, eu 2 não sei. bi mesmo? Não, não sei. vamos fazer uma conta. Sei que não tem nada a ver, mas Não assim, deve vamos ter esse falar. dado aberto? Deve ter aberto, porque é capital aberto. É. Mas vamos falar que eles faturam 30 e que 15% é orçamento de marketing. Eles devem ter uns 4 bi de orçamento de mídia. Ô, Lúcio, agora assim, ó, por que tu falou, tem vários objetivos diferentes, tu vai criando a campanha baseado nos seus objetivos diferentes, e agora tu falou do exemplo do Itaú, pô, o Itaú, a gente apareceu em vários lugares quando fez o lançamento da nova marca. Uma dúvida que fica na minha cabeça é sempre a frequência disso. Porque eu sei que assim, ó, pô, a mídia de awareness, ela é uma mídia que tu tem que ter muita frequência pra conseguir gerar impacto. Então, pô, já tu falou um pouco dos objetivos diferentes, mas geralmente tu tem uma frequência, como funciona esse processo quando tu vai fazer uma negociação nesse sentido? O Out of Home por si só, ele te dá essa frequência alta, dependente do teu investimento, porque daí dependendo dos lugares onde vai estar, tu vai ter uma frequência alta. A gente tá... Na eletromídia a gente usa, por exemplo, o conceito do looping, né? Então tu vai ter X aparições ao longo do dia,
acompanhando a jornada do Dá cliente. uma aprofundada nisso. Como é que é esse negócio do loop? As inserções que vocês têm aqui no digital, que é o dia a dia de vocês, normalmente no Out of Home tu vai comprar um período. Então tu tem uma semana, dentro daquela semana, em edifícios comerciais de São Paulo, tu vai ter lá uma frequência de uma inserção mais ou menos a cada 3, 4 minutos. Então, por exemplo, eu quero comprar edifícios comerciais em São Paulo com uma frequência de a cada 3 minutos durante uma semana. Eu consigo fazer uma campanha com esse nível de detalhamento. Sim, totalmente. Legal. E tu vai descer específico. Eu quero buscar prédios AAA, eu quero buscar prédios do segmento financeiro. Eu posso, então, tipo assim, se eu tenho... Só porque eu tô querendo clarificar aqui pra audiência. Então, vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho uma escola de marketing. Por exemplo. Vamos imaginar. E aí eu tenho uma escola de marketing que não tem muito faturamento, então tem que ser muito decisivo no que eu vou fazer. E eu sei que, por exemplo, estudantes é um público que acaba comprando muito. Não é meu caso, mas vamos fingir que seja. Vamos falar o seguinte: agências de publicidade. E aí eu identifico que as agências de publicidade estão numa região X. Eu consigo fazer anúncio nessa região X de Out of Home? Consegue. Completamente. Acho que é uma das grandes forças até do Out of Home. Tem o lado da segmentação e tem o lado forte da geolocalização. Pela presença. Eu não sabia que tinha como Então, fazer geolocalização. totalmente. Acho que é o primeiro grande asset da mídia Out of Home é a geolocalização. Legal. Mas a gente consegue segmentar também muito essa mídia de diversas formas. Seja demográfico, seja comportamental, ou até analisar, putz, eu quero buscar prédios onde tenham agências, onde a afinidade seja maior com agências. Legal. Qual que é o tamanho do inventário que vocês têm hoje, Eletromídia? A gente tem mais ou menos 70 mil pontos no Brasil, Meu Jesus. sendo desses 70 mil, 50 mil digitais. A gente também é uma empresa muito digital Como assim digital? dentro O do que Out of seria? Home. Falando de telas, né? Não de mídia estática. Tá, Eu ia entendi. fazer essa pergunta. Se a Eletromídia ela tem o Out of Home que ele não seja digital, ela tem também? Ela é muito... Ela tem, mas ela é muito digital. Então a gente pega... Alguns segmentos são 100% digitais, como o segmento de elevadores. Perfeito. Sejam eles residenciais ou comerciais, como a gente tem aqui até no prédio de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta bem específica, que é aquele túnel de Congonhas, aquele lá de vocês, aquilo é de Congonhas que vocês usam? Como é que é aquilo, por exemplo? Não, Congonhas ainda, por mais que tenha privatizado agora, ainda ele é oriundo de contratos da Infraero, então ele tem vários operadores. Entendi. Provavelmente, em algum momento aí pra frente, ele vai fazer uma concorrência por um operador exclusivo. Então a gente tem parte Saquei. do inventário de Isso é interessante. Congonhas. Aquele túnel, então, vocês também aparecem lá, anunciam não. ali os clientes. Ou ali, aquele lá não. ali não é nosso, é de um outro operador Entendi. do segmento. Uhum. Tu tem ativos que são de operadores. E mais alguns lugares, alguns aeroportos, se a gente pegar o Galeão, é uma operação exclusiva da Eletromídia. Sim, Porto Alegre, perfeito. que agora está fechado, fomos impactados também, mas é uma operação exclusiva. É interessante que é diferente, né? Porque tu tem o túnel e aí você tem, por exemplo, as televisões. E nas televisões aparecem Congonhas, né? Porque, se eu não me engano, eu vi os anúncios do Roy Hunters lá, sim, por exemplo. Sim. A gente Então, tem, são no caso contratos de Congonhas, diferentes. os informativos de voos, né? Todas aquelas telas estão ligadas aos horários de partida e chegada são da Eletromídia hoje. Entendi. Então, E aí- mas vai depender de cada ponto. Legal. Até um segundo uso que eu fiquei curioso aqui. Por exemplo, eu gosto de case, né? E aí eu tô dando aula agora para meus alunos e a gente fala muito de canais. E um dos canais que a gente sempre analisa é Out of Home, né? Então, a gente tem uma matriz lá de intencionalidade e atenção. Então, a gente fala que Out of Home, apesar de ter baixa intenção, ele tem uma alta atenção. Você tá lá no elevador, você vê e olha pra cima, acontece naturalmente. Todo mundo que tá assistindo aqui fica procurando o que fazer, porque o elevador não dá nem tempo de você puxar o celular. Então, normalmente, você só olha pra cima e vê o que tá passando ali. Então, ele tem alta atenção. E aí eu fico pensando, por exemplo, viagem na maionese. Eu tenho um restaurante aqui que chama Vaca Preta, é o nome do restaurante, Vaca Preta. E ele é aqui na Berrine, por exemplo. Eu conseguiria falar pra vocês assim, ó, eu quero rodar uma campanha promocional com QR Code só na Berrine? Daria pra fazer isso? Daria completamente. Olha aí, A gente consegue fazer esse negócio do super target aí de prédios. A segmentação acaba sendo torre a torre. Cara, Então eu consigo fazer só nesse prédio. Obviamente que dependendo do tamanho de empresa, eu preciso ter uma campanha muito mais mas aí abrangente. Eu queria complementar a tua pergunta, que eu queria abranger ela um pouco maior com a parte de traqueamento. Eu só queria perguntar, antes do traqueamento, só pra terminar a minha pergunta, parece muito caro pra um restaurante fazer.
Hoje, Boa qual que é o investimento de mídia mínimo que o cara deveria fazer para fazer uma campanha bem feita? Não é fazer porca, não. Para o cara começar, quanto que ele deveria estar disposto a investir? Eu acho que assim, até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse espaço para o pequeno e médio se aproximar da eletromídia. Era mais complicado. Tá bom. Era uma coisa que ele ia acabar atendendo, caindo no atendimento enterprise, aquele era um ticket baixo, isso ia ser complicado. É o que muitas vezes acontece. Mas a gente, em função desse grande inventário, começou a olhar para isso e falou, putz, é hora de se estruturar para atender o pequeno e médio. Sim. Então, trabalhamos tanto com uma frente de e-commerce hoje, onde a pessoa pode planejar, escolher os pontos por proximidade, então colocar o endereço. Não precisa de falar com o vendedor, Isso que eu ia então. perguntar, é tipo um Não. SaaS mesmo? Total. Eu entro fazendo o merchan aqui, que é o aqui.eletromedia.com.br, que é esse site que já atende esse pequeno e médio. Eu vou colocar o endereço do meu restaurante, por exemplo, que é o ponto de interesse, e eu vou enxergar todo o inventário da eletromídia que está no entorno. Caraca. Então, isso é uma coisa hoje super fácil. Pô, inclusive... Desculpa interromper, Lúcio. Pô, eu tava no meio do papo, né? Mas inclusive eu tava na plataforma... Sem querer interromper, mas já interrompeu. Cortou com Porra, Ele falou um pouco antes sobre interrupções, Ele né? falou. Já que a gente entrou nesse assunto. Já que a gente tá falando de interrupção, vamos te interromper. Luz, para Não, agora, é só só um minuto. Já que a gente entrou nesse assunto. porque ele me deu o insight aqui. Não, mas, Galera, só pra saber, Só a pra gente vocês vê- verem, a gente vê os comentários A gente no vê YouTube. os comentários, a gente Eu tá vi que tentando- vocês reclamaram de mim lá. Olha eu só. tô me policiando E aqui, mas agora é o Max. Vai, Max, agora a gente Lúcio, interrompeu. muito fala, velho. obrigado, Lúcio, pela sua paciência. Olha só. Eu tava com o Lúcio um dia que ele tava mostrando a plataforma e eu vi ele fazendo esse processo ali de selecionar o endereço, selecionar me ajuda o prédio e é super intuitivo a plataforma. Então dá pra você criar. Não, eu vou fazer nem É que tão seja pra simples testar. quanto o Tipo, assim, Facebook, sei lá. deve É ser. growth é ocupar espaço. É então, para né? o dono do restaurante. É, então. para o dono do restaurante. O cara entra, ele não tem o Gui, não tem eu pra ir lá fazer pra ele. O dono do restaurante vai lá, entra Legal. na plataforma e consegue fazer. Porque, pô, Mas só pra- como o Facebook e Tá, Google peraí, mesmo. Voltando mas pro cê- assunto, cê- e aí, é, quanto que o cara precisa então, pra começar? Você só ia fazer um merchan a mais ou você Não, tinha não, uma é pergunta? porque tinha... ele falou... Você tá pagando o Max? Ele falou da plataforma, eu queria Não, dar só um... porque- Entendi, eu- você fez Não, é comentário porque, sobre a assim, eu plataforma. acho que isso é Show, mas importante deixa o porque Lúcio. eu nunca fiz out of home antes de vir pra V4 porque eu achava que era muito caro. Então eu imagino que se essa é uma dúvida que eu tenho, não, sim. boa parte da nossa audiência tem também. Então, É assim, um estigma. agora é um sim, estigma de que, sabe? cara, acho que é tudo muito que caro. não é Facebook e Google, a gente acha que é mais muito caro. Agora e sim, aí Lúcio. o Facebook ganhou a galera falando que era $1 por dia. Eu lembro de um anúncio do Facebook para investir no Facebook, é assim, comece a anunciar com $1 por dia. E ainda é, $1 né? por dia? Ainda Ainda é $1 isso. por dia. É, não, Vai é dar muito menos barato. resultado, mas ainda Você é aperta impulsionar lá, $1 por dia, você começa a distribuir seu conteúdo, entendeu? isso E o Facebook dominou o mercado nisso, mas eles têm perdido market share para outros veículos Mas aí- que estão cada vez mais digitais. Mas aí, voltando pro Lúcio, só pro Lúcio Eu queria ouvir essa eu queria explicação resposta, completa, Lúcio, aí. né? Vai lá, Lúcio, termina. Então tem a plataforma aí. O caso aqui do restaurante, ele pode, a partir de R$249, escolher um prédio, uma Então, é torre, R$249 por uma dia. residência... Não, por mês. Ah, 240. Eita! Eu vou anunciar coisas na Cara, PF, mano, então. eu vou muito anunciar no prédio aqui como se fosse uma celebridade, assim, sabe? Botar eu de terno, assim, de lado, assim. Eu acho que é pra quebrar um pouco o estigma de que é caro. Pô, total. Se a gente converter mesmo os clientes enterprise, converter isso no CPM, vai ser um CPM competitivo. A Legal. gente tem muitos planos hoje no enterprise também, quando a gente pega campanhas programáticas que vem demandas, inclusive de DV, da turma toda, a gente consegue ter preços super competitivos e vai depender um pouco do ambiente e tal. Mas esse pequeno, a partir de 249 por torre, ele vai conseguir buscar, putz, o que eu preciso pro meu restaurante? Se ele quiser virar uma celebridade na torre dele lá, tá fácil. Não, É mas o equivalente, sério. mas é o equivalente a $1,60 por dia. Mas, gente, se você for pensar, olha só, você é um restaurante que tá atendendo um certo público e você quer anunciar uma promoção e tal. Vou te dar um exemplo, cara, só pra fazer a propaganda aí, porque eu achei muito bom. Eu fui numa sorveteria esse final de semana chamada Aveiro. Muito boa a sorveteria, muito boa. Eu cheguei ali, nossa, que legal que vocês abriram aqui. Eles, não, já estamos aqui há 7 meses. Eu falei, como assim, Caraca. velho? Eu nunca fiquei sabendo. Os caras não fizeram o mínimo, eu amei o sorvete, mas no marketing, os caras não fizeram o mínimo pra me avisar. Eu moro aqui, eu trabalho aqui e eu tive que ir lá passar na frente pra descobrir. Agora, se tivesse passando no meu elevador,
porque eu olho o elevador e tiver assim, ó, Daveiro abriu aqui, entendeu? Daveiro abriu aqui perto, 50% off no seu primeiro pedido e um QR Code, caralho, velho. Eu tenho. Eu queria deixar terminar a explicação. Sim, mas é porque essa aí eu precisava de falar, fiquei pistola com não. essa. Mas, por exemplo, eu moro no 4º andar e o meu elevador tem eletromídia. E mesmo sendo só o 4º andar, que é questão de, sei lá, 10 segundos, 15 segundos pra descer, eu sempre olho a eletromídia, eu sempre vejo que tá ali rolando. Então, eu mano, olho o dólar, eu olho porque eu vou É o que eu te viajar. falei, então Se você... pensar a bem, intencionalidade- quantas vezes por dia tu pega o elevador? Putz, várias vezes. Então, a com intencionalidade é baixa, mas a atenção é muito alta. alta. Não, muito demais, alta. isso é muito então, se fato. você tiver um anúncio... Agora, o que eu acho também? Aí fica a dica pra todo mundo. Não dá pra entediar as pessoas a comprar seu produto. Se seu anúncio for uma bosta, você pode estar a melhor mídia do mundo. Você pode colocar na frente da pessoa assim, gritar que se seu anúncio não for interessante, não adianta. O anúncio tem que ser bom também, Eu né? vejo tantas vezes que eu até lembro. O último anúncio que eu vi agora, que é mais recente no meu elevador, é o Volvo X40. Acho Não, que o que recall é da absurdo. Volvo. É igual o da Embracon que passa aqui no prédio, que eu não consigo mais. Ela já até riu que ele sabe o que é. O da Embracon é um inferno. A cada 2 minutos eu vejo a cara do Embracon. Aquele menino que faz a propaganda, que eu não sei o nome dele. Mas que também já cansei de ver a cara do Mas cara. vamos lá, eu queria trazer a minha pergunta pra deixar o Lúcio voltar a terminar a resposta dele, que a gente mas a gente interrompeu 10 conseguiu vezes. terminar, né? Que é Não, 249. eu acho que sim, 249 é fair enough, é $1,60 por dia, então não é mais pra caro testar, que o... vale a pena. Não. Vale, mas aí que tá, entra a minha dúvida aqui que é sobre o traqueamento, porque eu queria ouvir talvez alguma história ou algo assim, porque o óbvio já existe aqui, que seria, sei lá, meter um QR Code ou fazer uma oferta exclusiva, né, dedicada para aquele canal, mas a pergunta é a pergunta chata, que é com 249, o cara consegue ver resultado? Tipo, ele consegue sentir resultado? Como que tem alguma história nesse sentido que tu consiga ajudar com a visão de traqueamento, assim, pra ver como isso funciona? Porque no Facebook, eu tô falando cada vez mais isso agora, que eu acho que é muito verdade, que é o Facebook, o Google, ele é quase como se fosse, é muito parecido com um cassino. Porque o cassino, tu vai lá, tu bota um dinheiro e às vezes volta um dinheiro. Aí às vezes tu bota um dinheiro, às vezes você perde um dinheiro. Essa é a ideia do cassino lá em Las Vegas quando você vai. E o Facebook, ele é meio que isso. Você tá metendo dinheiro, daí dá ruas X, volta um dinheiro e você, putz, fica achando maravilhoso aquilo. Como é essa vida aí na eletromídia nesse caso? Acho que essa é a pergunta que a gente mais escuta. Imagina. Né? É um desafio. E tem N cases. Voltando aqui ao restaurante, a gente tem um restaurante, um caso até de um cliente nosso que é aqui perto, na esquina da Berrini com a Bandeirantes. Perfeito. E eles estão em cima de um prédio. Né? Não é um restaurante de porta aberta para a rua. E o cara deu depoimento. Ele falou, cara, eu botei anúncio e as pessoas vinham lá e falaram, cara, eu não sabia que o restaurante existia. Isso é... Então, É clássico. e a gente há muito tempo vem dizendo, o Out of Home é a mídia do você sabia. Porque o caminho depois completo, ele vai se dar em outro lugar. Né? Você sabia que existe tal coisa, você sabia da promoção, awareness, né? você sabia. E aí, linkando com o resultado, ou ele percebe isso diretamente porque a dor às vezes é grande. Perfeito. Então o efeito direto tá Tipo muito desse óbvio. restaurante que não tem quase tráfego, né? no caso. O cara começa a ir no restaurante e ainda diz que viu, esse é o resultado direto que ele sente. Perfeito. Outros, eu conecto com a conversa do início. Quem tem clientes maiores até, eu tenho minha linha de acesso ao site, de conversão, números de clique bem estruturado, meu CAC total bem computado, e eu acrescento isso e eu consigo ver o efeito nesse lugar, porque é o final do funil. Eu não vou conseguir, a não ser que eu tenha pesquisas de lift, de campanha, né, de marca, para ver aquele delta daquele período, Sim. eu vou ver no final do funil. Então, o final do funil bem estruturado vai te dar melhor impacto do Out of Home, ou pesquisa de marca, pesquisa de lift de campanha vão apontar para isso. A estrutura de campanha, por exemplo, pegando essa de 249, que é o mínimo, ela é sempre uma estrutura de campanha que você escolhe um período determinado para veicular? Ou eu tenho campanhas que eu posso deixar, tipo, ongoing, pagando, sei lá, por dia ou por mês? A plataforma essa para os pequenos, hoje ela permite que o cara anuncie 10 e 30 dias. Então é sempre fechado no período de 10 e 30. Tá, entendi. E a gente vai avançar para ter uma campanha mais always on. Ô, Lúcio, Legal, é porque essas campanhas, só pra fechar aqui o meu comentário nessa parte de traqueamento, porque isso é uma forma de traquear também, né? Talvez no caso do cara que tá investindo um pouquinho é mais difícil, que seria olhar o delta, né, entre o período versus com e sem o eletromídia, né? Ou é a eletromídia, né? Que a gente preferir. Não, mas a eletromídia, a gente costuma dizer assim, mas eu acho que até contando um pouco aqui da história, a eletromídia se fez trabalhando com grandes clientes. Entendi. A gente Perfeito. tem de todos os grandes clientes do mercado. Curiosidades,
para o público até hoje, é a única empresa do mercado publicitário todo que tem capital aberto na B3, Sim. né? Que foi quebrar umas barreiras também, foi o que a gente fez em 2021. Então, e sempre olhando para esse cliente grande. Perfeito. Então, esse é o histórico. A plataforma, quando a gente está falando aqui desse pequeno, é uma iniciativa nova ainda, que ela avança a passos rápidos, mas tem muita coisa ainda para acontecer daqui para frente. Ô Lúcio, pra fechar aqui, legal essa história da Eletromedia. Inclusive, foi por isso que a gente se conectou, né? Eu vi lá um release da Eletromedia, mandei um Instagram, um LinkedIn pro Lúcio. Pô, Lúcio, beleza? Parabéns aí pelo resultado. Do SMO aqui da Eletromedia. Legal, bora trocar uma ideia. Foi aí que a gente se conectou. Mas pra fechar, pra ver se ficou claro pra mim essa parte do traqueamento que o Gui falou, eu dependo de ter o meu funil bem alinhado pra fazer a correlação. Pô, eu já sei o CAC hoje, já tenho todo o meu funil desenhado, já sei todas as métricas. Aí eu adiciono o out of home e aí depois eu consigo perceber um incremento. E esse incremento é a correlação direta com o momento que eu adicionei o out of home, é isso? Não é a única maneira, mas eu acho que quem tem isso bem estruturado se vale mais, enxerga mais rápido esse resultado. Tá, entendi. Porque tem caras que vão fazer pesquisa de marca, tem caras que têm outros indicadores que já estão organizados dentro da empresa. E aí tu sente mais. O que eu quis dizer muito é que não tem uma resposta direta. Sim, entendi. E mesmo... e aí vocês são especialistas aqui para falar um pouco que o Gui estava comentando. Né? No digital, às vezes, tu tem o conceito da resposta direta, mas quando tu vai a fundo, ela é uma resposta bem mais difícil. Né? Ah, sim, totalmente. Quanto mais você investe, mais difícil fica de traquear de fato as coisas, né? Então, eu acho Total. A Eletromedia... Eu ia complementar com uma outra pergunta que não é mais a ver com traqueamento, mas é aqui a questão... Se existe de fato um ICP. Eu entendi que a nível de tamanho de empresa vocês têm um foco muito maior, obviamente, nos enterprise, que é o que vocês formaram e agora vocês estão avançando pro menor, o pequeno e médio. Mas no que diz respeito a perfil de cliente, tem um tipo de produto, um tipo de serviço, um tipo de empresa que melhor performa normalmente ou, cara, super eclético e tal, sem médias? Super eclético. Acho que hoje a gente atende todo tipo de anunciante. E qualquer cara que se valha da mídia para chegar no seu objetivo, até porque a gente tem tanto um prédio comercial, por exemplo, ele se dá muito pro B2B também. Sim. Então a gente acaba complementando também esse lado do B2B, que às vezes ele tá fora das ruas, fora de grandes ambientes, mas ele se vale muito do prédio comercial, então isso aumenta muito o range de clientes que a gente tem hoje atendido de pequeno a grande. Ô Lúcio, ainda agora eu entrei nessa do traqueamento com a pergunta do Gui aqui, eu quero só dar uma estressada nisso pra ver se ficar claro pra todo mundo também. Uma coisa que eu percebi, não sei se já tá na hora de a gente falar aqui da campanha que a gente fez com a V4, que tá aqui no meu planejamento, mas olha só, uma coisa que eu percebi é que a gente não conseguia colocar QR Code pelo tempo de exposição. Então, como o tempo era muito pequeno, e na verdade eu testei, eu coloquei o QR Code e falei, não vai dar. Porque aí eu coloquei pra tocar e falei, vou pegar o celular pra passar o QR Code. Não dava tempo de passar o QR Code. E aí tu tem alguma mensagem específica que tu sugere, um jeito específico de criar a narrativa dentro do anúncio pra gerar esse traqueamento? Ou tu acha que não necessariamente? Quanto mais essa marca tá bem organizada, é mais fácil de encontrar. É o que eu disse, você sabia. Se você falar de um negócio, no caso aqui era o podcast, né, o Roy Hunters. Se eu sei que é o Roy Hunters, eu vou encontrar o Roy Hunters depois porque é fácil de encontrar. Então eu não precisava de um QR Code para chegar mais fácil ainda no Roy Hunters. Então esse é muito das dicas que a gente fala do digital. Seja simples, conciso, porque a tua mensagem, ela é uma mensagem, não adianta querer contar tudo ali. É um pouco, vou insistir na história do Você Sabia. Então eu dou um recado e depois eu vou pro outro canal aprofundar essa mensagem. Deixa eu dar uma ideia. E o QR Code, desculpa, só pra por favor, matar, ele funciona mais quando é uma mídia estática, que eu tenho o tempo, né? A mídia digital, ela é uma frequência maior, mas ela é dinâmica e realmente o tempo de pegar o celular não funciona. Mas se eu souber que é o Roy Hunters, eu não preciso do QR Code. Eu tenho um complemento dessa pergunta aqui que foi muito boa do Max, que é tipo assim, pensando agora, né, eu anunciar o Roy Hunters, será que não faria mais sentido eu ter anunciado algum episódio específico de alguém, sei lá, muito interessante, muito conhecido que a gente tenha?
Porque daí o cara vai pensar, Mas eu acho puta, que- se eu queria ouvir, realmente faz sentido eu querer ouvir o episódio do fulano. Mas eu acho que Saca? o Ou de grande uma problema marca disso, grande, sei lá. Eu acho que o problema disso é que o Out of Home, como a gente fez, ele era uma bazuca. Então você vai pegar todo o público possível. Se você afunila mais ainda, Sim. fica mais difícil. O que eu acho que eu faria de diferente da nossa campanha? Sim, fica mais Eu difícil. tiraria aquela parada girando, Uhum. eu colocaria a galera mais legal, estático, que já veio, e eu faria uma chamada mais legal do que ouça o Roy Hunters. Eu ia falar, tipo assim, aprenda marketing enquanto não sei o que. O cara tava no grupo lá do Não, tô conselho. falando não, agora. agora. Não, mas aí Não, é que A gente se engenheiro, melhora, não. engenheiro Agora- de obra é, pronta. não, a gente é, testou agora eu e melhorar tal. aí, ué. Deixa eu Não, contar vou continuar pro rodando time. do mesmo jeito. Deixa eu contar pro time É. aqui, como que a gente decidiu que ia anunciar o Roy Hunter. A gente acho que chegou nesse momento aqui. A gente fez uma campanha do Roy Hunters com a Eletromídia. E a nossa ideia era, a gente começou pensando, vamos anunciar a V4. Pô, como que eu vou fazer a correlação disso? Como que eu vou metrificar? Não tem como metrificar. Como que eu vou fazer a campanha para um produto específico? No nosso caso, não teria como metrificar também, porque tem muito canal, Cara, muito tem muita investimento, coisa seria rodando, muito pensa- difícil de linkar cara, diretamente. separado, né? Se eu tivesse um marketing mix modeling ali, eu poderia criar olha lá. criar uma estrutura maluca. Pô, hoje não tem como, beleza, fato. E aí a gente foi chegando, um jeito de metrificar, pô, a gente falou, pô, vamos anunciar num canal proprietário, que é o Roy Hunters. Vamos anunciar o Roy Hunter. A gente chegou nessa conclusão. E a gente falou, vamos metrificar por correlação. Então é o seguinte, ó, pega o histórico de todos os episódios, todo o crescimento mês a mês, e vamos, a partir desse momento, a gente faz um corte aqui e fala, pô, começou a campanha com a Eletromídia, vamos ver qual que vai ser o impacto direto na exposição do podcast. Aí foi esse o teste que a gente fez. Você me deu uma ideia muito boa. Peraí, Ó, eu rapidão. queria Só pra ouvir eu a terminar essa opinião. ideia. Só pra terminar essa ideia. Se você conheceu o Roy Hunters através de um anúncio no aeroporto, no ônibus, em algum lugar, comenta aqui embaixo. Eu sei que normalmente você não comenta. Você não comentou em nenhum episódio até hoje. Mas comenta nesse só pra gente ver se você veio de lá e saber o resultado disso. Então vem. E se você tá no Spotify, vai lá no YouTube e comenta, porque nós, enquanto Roy Hunters, vamos todos aprender juntos sobre essa parada. Então vai lá e comenta agora. É uma boa, essa é uma boa. Mas eu queria ouvir a tua resposta sobre a minha colocação de se a gente tivesse anunciado, talvez, de forma mais estática, um episódio específico de alguém muito famoso ou algo que chame muita atenção do nosso público-alvo, óbvio aqui, será que não seria mais fácil do cara lembrar e fazer um search? Porque o cara lembrar do nome Roy Hunters já é difícil pro brasileiro, às vezes, escrever, talvez, essa palavra ou algo assim, o cara lembrar exatamente dessa coisa. Mas se eu tenho um episódio com o cara da Red Bull, sei lá, alguma coisa assim, será que não é mais interessante? Qual que é a tua visão? Eu sendo teu cliente. Difícil de cravar isso, mas Claro, não, poderia claro, dar óbvio, mas certo. opinião, porque assim. tu tem o lado da imagem, Uhum. você Thiago tá Nigro. atraindo alguma pessoa. Pois é, tem isso. o episódio É. do Thiago, por exemplo. Tu tem, por isso, bate imagem e bate um call to action mais fácil. Acho que esse é o Sim. grande recado para simplificar essa mídia, principalmente alguém que tá dizendo, não sou ainda tão conhecido desse público mais geral sobre o Roy Hunters, né? É. Não a V4, mas a Roy Hunters. O Roy Hunters. Então, Uhum. acho que poderia ser uma experiência. Mas assim como vocês também trabalham com seus clientes, ela é um pouco de experimentação. Não, total. Então, assim, como qualquer coisa que a gente tá fazendo aqui no marketing, muitas vezes tu vai fazer um teste AB, ou tu vai ter uma primeira semana de um jeito, vai medir depois com uma segunda. Sim, sim. Então, assim, a prática também vai te levando à perfeição. Eu pensei, por exemplo, de um episódio que é muito legal. Poderia ser o do Nigro, mas eu acho que ele é. Acho que ele é menos interessante pro O nosso episódio público. em si não é Mas tão sabe legal. o que eu tô pensando? Não, tudo bem, mas mais pro cara achar a gente e começar sim. a ver e ver os outros. Mas um que talvez seria legal era o do Chanelis. Porque a gente poderia falar, tipo, imagina um anúncio estático, uma coisa só, falando algo tipo isso. O único podcast no Brasil com Chanelis. Talvez Ou, mas sei eu lá, acho alguma que coisa assim, Chanelis entendeu? ninguém sabe quem é, mano. Mas é Não. que tá, é nichado, o conteúdo Tudo define bem, mas eu não acho que audiência, deveria pode ser ser, isso. entendeu? A gente Tipo, deveria algo desse pegar- gênero, entendeu? A gente deveria pegar o episódio que foi melhor em SEO, o episódio que tem a palavra-chave mais chamativa, e aí Legal, chamar pro mais nome do inteligente episódio. também. Porque o que acontece? Pode chegar lá, vamos imaginar, não é o caso, mas vamos pegar que o episódio que mais deu certo é por que a XP é um cavalo? Aí a gente vai lá, a gente tem esse episódio, né? A gente vai Eu lá ouvi. e bota assim: descubra por que a XP é um cavalo nesse episódio de Royan. O cara, caraca, o XP é um cavalo? Pô, essa é uma outra coisa que eu percebi. isso é não legal. dá pra tu colocar muito texto. Tu não Não, consegue. um exemplo. Então, tipo assim, ó, O cara não consegue são, ler, né? São quatro, 5 palavras. Bem, mas entendeu? vamos falar que seja isso. Vamos falar assim: planejamento de marketing no Roy Hunters. Pronto. É tipo, Não sei. pesquise Roy Hunters. Acabou. Mas tá aqui É. um bom desafio, né? A gente sim. botar isso pra testar agora que a gente tem o Jogue comparativo Roy Hunters no Google. da campanha passada, Sim. que a gente fez, e vai
fazer uma nova campanha, experimentar dessas formas, Sim. a gente vai ver. Claro. Se a gente teve mais, menos, se subiu mais no ranking, não subiu. A pergunta que eu te fiz ali sobre, tem alguma coisa que eu adiciono dentro da mensagem que faz com que eu consiga o traqueamento? Por que eu perguntei isso? A gente fez aquele post pensando em todo mundo tá olhando pro search. Então a gente colocou o login do search ali do Google e colocou lá YouTube embaixo, colocou Spotify embaixo e todo mundo tava direcionado o olhar para o search. Então a gente aí aprendeu o cara do Unbounce, né? a gente perdeu o cara do Unbounce, exatamente. Então a ideia ali seria todo mundo que visse aquilo falasse, pesquisa Roy Hunters e ter ali a lupinha pro indivíduo lá e pesquisar Roy Hunters em algum lugar. E chegar até a gente. E aumentar aí automaticamente, porque Não acho que a ideia foi ruim. Não, é tipo assim, cara, growth é hipótese, teste, é isso. teoria, e aí vai. A gente tinha uma hipótese, testamos, temos um resultado. Beleza. Agora a gente vai fazer um novo questionamento. Será que se eu não... Isso. Agora, a minha efeito- visão é que E teve um efeito, né? Teve, de né? ranking. Então, Teve aí efeito tá. de O ranking, ranking sim. a gente saiu de 46, chegamos a 30º, 29º, Sim, a gente né? subiu umas 15 posições ali na semana. Detalhe, uma Não. coisa que eu percebi... E fazia um tempo que a gente não aparecia no Fazia ranking, um inclusive. tempo que a gente não aparecia no ranking. Uma coisa que eu percebi, Fernando, antes de dar a Foi palavra... 19º, acho, se eu não me engano. A gente subiu Chegou a bastante. 19º? A gente subiu bastante. Eu lembro. Não, eu tenho vi. os dados aqui, eu até pedi pros meninos mandarem pro podcast, mas uma coisa que eu percebi começou a rodar hoje. Demorou uns 3 dias pra começar a entrar no ranking ali, pra começar a mexer ponteiro. Então tem um Mas tinha período... dia que subia 10 posições. Sim, tem um delay ali, no começo. Então por isso que não dá pro cara fazer uma campanha. Por isso que o Lúcio colocou lá 10 dias ao mínimo, porque 3 dias é só pro... Por lead ver. Mas aqui, uma É, outra não, coisa total. também, não sei se é efeito disso, é impossível da gente saber se vocês não comentarem, mas desde então, os episódios têm mais views. Já reparou? Antes a gente tinha 1.900 views por episódio, agora a gente tá em 2.800 por episódio no YouTube. Então pode ser que tenha um efeito aqui também que a gente não sabe, se a galera não comentar, a gente não vai saber A gente nunca. analisou a quantidade de search que teve a mais ou a menos nos períodos. É tão pequeno. Não pra dá, analisar. é muito- não tem esse dado, né? É pouca coisa. O que a gente percebeu foi, de fato, plays no Spotify. Ah, isso dá pra Então, ver. play no Spotify a gente tem lá de fato. dentro do Aumentou. transistor, aumentou. Aumentou, Mas legal. sabe o que eu fico pensando hoje? Se eu fosse voltar, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse uma grana aqui que eu quero testar pra stage mesmo. Eu tentaria fazer uma campanha exclusiva daquela parada e ver se aquele negócio deu certo. A ideia do episódio foi boa porque acontece. Eu conseguiria pegar um episódio que já tava antigo, por exemplo, isso, e ver exato. qual que é o efeito que teve naquele episódio que já tava postado. É a mesma coisa de tu fazer uma oferta única. Tipo, esse Isso, restaurante exato. fazer assim, não, aqui é R$39,90 e normalmente é R$59,90. Pô, todo Exato. mundo que pedir 39, você sabe que Sabe veio que de é lá. daquele lugar. né? Então vamos imaginar, se eu fosse fazer pela stage, eu ia criar um curso exclusivo que o cara ia jogar lá no Google, ou que eu ia deixar o link, eu não sei como é que eu ia fazer. Pode ser só E aí uma oferta. testar. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, uma coisa, quanto mais exclusivo for, quanto mais único, mais fácil de eu metrificar, entendeu? Fato. Porque, tipo assim, se eu boto. Claro. Então a gente chegou à conclusão que é muito bom pra brand awareness e pra awareness de você sabia. Então eu Teve falo mais assim, uma coisa que a gente notou também, rapidinho, só pra comentar do que é bom, do porquê que é útil, que é a questão do reforço da marca pra aquelas pessoas que já conhecem. Porque, Sim, pô, a mas- gente recebeu Caraca, infinitas isso- cara, vezes. cara, isso pessoas foi um monte, mandando isso foi muito várias, maneiro. assim. não, mas Isso é assim, muito ó, top. vamos Aquilo imaginar. que tu falou, Fernando, sobre legitimidade é o que mais me pegou no aspecto de brand awareness. Sim. Que foi o seguinte, ó. Geralmente, todo mundo tem a concepção que o Fernando falou, que é, pô, o out of caro home é e tal. caro, não é qualquer um que faz. Sim. E aí, quando tu começa a rodar o out of home O ali, ódio tu de pensa gente assim, pô, caramba, se esses caras estão conseguindo aparecer no aeroporto, e de fato, eles É porque são o que eu relevantes. falei é o seguinte, a mídia que o cara vê no Facebook e no Insta não é. Impactante. nesse Não, não nível, é né? isso. Não tem o mesmo peso do cara ver você numa TV Você em no aeroporto. Congonhas, É entendeu? isso, Que é o totalmente. negócio da exame. Tipo, pô, quando a gente tava na exame, por que a exame vendia muito publicidade? Mesmo com um CPM mais caro do que o do Facebook e do Google. Porque aparecer na exame, dá É isso. muito mais alta. Contexto importa. Então, contexto, aeroporto, contexto, aparecer numa TV, naturalmente já tem um peso maior. Só porque eu tava falando aqui, que você falou, então, pô, é muito bom pro você sabia. E aí, se eu criasse uma campanha, então eu não vou nem falar pra stage, mas eu vou falar aqui do meu café. Aí a gente vai lá, eu não tenho café ainda, mas quando eu tiver meu café, vamos imaginar que eu abro aqui perto. O melhor esquema que você pode fazer é criar algum CTA muito forte, como por exemplo, 2 cafés por R$19,90. Exemplo, 2 cafés por R$19,90 é caro, mas vai, 2 cafés por R$9,90. E aí o cara chegar lá e falar assim, pô, eu vi a promoção dos 2 cafés por R$9,90, porque aí você consegue metrificar
muito bem. Se você faz só da marca, não, principalmente para quem faz muito marketing, se não fosse a única bala de prata aqui, se mistura no resto. Então, por exemplo, o Roy Hunters começou a ter mais audiência. Pode ter sido porque eu voltei, não tô me achando o foda das galáxias, não, foi na mesma época, mas também a mesma época que a gente tava rodando o Roy Hunters, que foi na mesma época que eu comecei a postar mais corte, que foi a mesma época que a Stage começou a postar corte, que o Roy Hunters... Que tu teve corte de 2 milhões de views. Eu tive corte de 2 milhões de views, então, tipo assim, não dá pra saber... É difícil de qual das correlacionar coisas. 100%. Agora, se a gente tivesse testado o episódio da Stage, por exemplo, teria um pouco mais de esse é o traqueabilidade. princípio. Ele ficou de 3 growth. minutos vendendo a minha ideia, tu viu que legal? Mas, Não, mas é que Não, eu peguei sua ideia e deixei ela boa. esse é o princípio de growth. eu vou gerar um pouco de discussão aqui. Vai, então. vai, vai. Por favor, Vai, por vai, vai, favor. discussão. Vai. Mas eu acho que tem os dois lados da história. Um lado é esse de metrificar. É que nós somos grofeiros, É. né? A gente é chato, a gente Pô, é vai ficar marqueteiro o digital, a episódio gente é inteiro chato. falando isso E aí. legal. Mas o outro lado é o que eu tava somando. Quando eu olho pro todo, se o todo também tá melhorando. Então, às vezes, eu não vou conseguir medir exatamente aqui o detalhe, mas tu falou, pô, mas o todo tá melhorando. É uma série de coisas. A evidência empírica é muito forte, né? Pô, você receber print de uma galera super premium te mandando e falando, caraca, acabei de ver no aeroporto. Foda. Isso é legal. Claramente tem um efeito, entendeu? A gente já Tem testou um outras valor, coisas. definitivamente. A gente testa vários canais, mas até quando a gente faz branded content e tal, a gente percebe que o público que pega é muito pequeno às vezes, mas, cara, é uma galera ultra qualificada, entendeu? Mas eu queria ouvir da tua experiência, tipo, pensando, sei lá, vamos pensar nesses fast foods grandes que você trabalha, eles focam muito mais no negócio de marca ou eles têm as ofertas específicas, eles fazem os dois? Tipo, o que essas grandes empresas estão fazendo hoje com vocês? Eles fazem os dois. Eles fazem os dois, então. Fazem os dois. Vai ver grandes marcas falando das suas promoções, né? Invadindo a cidade com suas promoções. Mas tem o reforço de marca ao mesmo tempo. Então aquilo tá sempre presente na cabeça, independente quando ele não tiver com uma promoção, aquilo acaba estando na mente das pessoas. Então tem as duas coisas. Eu acho que o importante é ser simples e direto na oferta. Entendi. Acho que isso vai reforçar oferta e marca, né? Mas é o momento de cada marca. Às vezes é um novo produto, às vezes é uma oferta, às vezes é só a marca tá chegando no negócio e ela quer aparecer, mas ser simples e direto, para mim, é o grande jeito de potencializar o Orofone, porque depois é a estratégia de cada marca em cada momento. Sim. Eu tô falando aqui com os especialistas, né? Vocês estão aí com um monte de cliente também, olhando para isso o tempo todo e falando como é que eu consigo chegar nesse objetivo de cliente no resultado. Então, eu acho que isso é fundamental em cada veículo e em cada momento de marca. Então, não tem uma regra única que a gente vai conseguir cobrir todo mundo. Não tem uma estratégia só que é a da oferta ou a da comunicação mais direta que vai resolver, mas tem algumas que vão medir mais fácil que outras. É que eu ia trazer só aqui que, tipo, no fim do dia, eu acredito que a gente, V4 principalmente, a gente é meio viciado nesse aspecto do traqueamento pela realidade média das empresas que a gente atua, né? A gente tem os enterprise também, que tem essas liberdades de eventualmente trabalhar um foco maior de lembrança de marca, que não vai ter um ROI direto necessariamente. SMB, né? É muito Mas pouco. não é nem um SMB, mas tipo assim, tu vai pegar um cara grande, não é um cara gigante, tipo a XP e Itaú que a gente tava falando, mas um cara grande, ele ainda tá olhando pra, sei lá, 95% da verba dele e tem que ter um ROI atrelado. A própria V4, a gente não gasta pouco, pô, é o quê? Mais de 1 milhão por mês que a gente tá gastando hoje, né? Aproximadamente. Sim, o orçamento desse mês passado ficou quase 2 milhões. 2 milhões por mês a gente tá batendo aí de orçamento de mídia. E que talvez quase 100% dele é atrelado a ROI. Tudo a gente tem que arrumar um jeito de metrificar. Ou é um ROI direto ou é um ROI indireto. Mas Mas é- a gente tem que questão gerar é essa, mas dinheiro. eu vou aí desafiar. eu só ia falar que, só pra fechar o pensamento, tipo, eu não acho que isso é o certo e que se tu tivesse 1 bi, você deveria ter isso. Eu acho que tu chega numa época de um grande fast food, né, que a gente sabe de quem que a gente tá falando aqui, Que é mas diferente. chega nesses caras, eu acho que esses caras têm um produto diferente, Que que tem tem muito que mais ter lembrança de distribuição. marca mesmo Sim, e isso. tal. E também tem o fato do Que cara às ser vezes o cara- gigantesco. E às vezes ele vai ter uma verba que ele fala, cara, essa verba aqui eu não necessariamente não vou Às vezes ele buscar não vai ROI nem direto. comer o hambúrguer naquele momento, mas você tem que estar martelando na cabeça dele McDonald's. Tem os dois, mas eu acho que tem o aspecto também do cara ter muito dinheiro. Não, E de total. que chega Mas uma eu hora acho que você que não consegue traquear Mas eu tudo, acho tá que não é ligado? só isso também. Eu acho que produtos diferentes deveriam estar buscando canais diferentes. Então, É isso. olha só. Tava falando aqui de fair, atenção e intencionalidade. Já chegou a uma conclusão que tem muita atenção. Eu acho que o que a gente tem que estar buscando é o máximo de intencionalidade possível. Então, o que eu quero dizer com isso? O cara, quando ele tá no elevador meio-dia, provavelmente ele tá saindo pra ir almoçar.
talvez uma oferta de fast food naquele momento vai atrelar melhor do que, sei lá, um ponto de ônibus. Talvez ponto de ônibus não, porque ponto de ônibus também é um bom exemplo. Mas tem alguns lugares que é melhor você fazer a propaganda certa pro negócio certo. Ter no elevador de um prédio comercial ou num residencial, no comercial meio-dia pode ser mais inteligente do que no E o comercial. residencial às 20 horas, quando o cara tá chegando, Caralho, peça no isso. iFood e tal coisa. Perfeito. Então, isso aqui pra mim faz muita diferença. Pô, sabemos que tem atenção. Como que eu aumento a intencionalidade e o caso de uso? E não só isso, aí que eu tava falando, você falou, pra V4. A V4, ela é um negócio que o ciclo de fechamento desse cara é longo, você tem que medir tudo. Agora, um fast food, cara, às vezes você vai martelar o cara durante 8 dias, entendeu? Pro cara no 8º dia, que é domingo, ele falar, hoje eu vou comer um fast food, entendeu? Sim. Então, E tu nunca vai saber e tu que nunca foi vai aquilo. saber, mas, cara, é impressionante que quando você desliga, para de chegar cliente. É isso aí. Então, tipo, na verdade, o que você tem que olhar é qual que é o tipo de negócio que você tem. E eu acho que a análise do canal, e aí aquela matriz que eu falei já 12 vezes, de atenção e intenção, ela é diferente pra cada canal. Claro. Mas O Lúcio tinha uma provocação. Eu acho que a provocação tá, porque, de novo, vocês. E vou pegar aqui a V4, mas poderia ser qualquer um dos clientes também. Claro. Essa provocação de que tudo se mede, mas ao mesmo tempo, a gente tem muitos casos de onde tu faz uma mídia junto, tu mistura essas mídias, ou no caso aqui, Out of Home com digital, que é o nosso tema de hoje, o teu CAC diminui. Sim. Só que tu vai ver ele no mesmo lugar que tu via antes, e não na métrica do Out of Home. Mas quem tem história, como vocês têm, todo mês eu faço um volume de dinheiro. Se eu mudar essa estratégia, esse é um pouco do desafio da provocação, às vezes eu colocar o Out of Home com digital, provavelmente eu vou continuar vendo essas métricas aparecendo, e eu vou talvez expandir uma frequência ou expandir o alcance que eu tenho, e vai mudar o resultado disso. Lembra quando a gente fez isso no Google? Cara, eu ia falar isso agora. Boa, É o conta essa case do Brand Lift. O Brand Lift foi o seguinte: a gente tinha uma campanha institucional. E essa campanha institucional, se tu escrever agora e for escrever V4 Company no Google, tu vai achar uma campanha que a gente compra o nosso próprio nome. A gente já teve a discussão aqui várias vezes, que, pô, isso é uma boa decisão ou não. Mas o fato é, a gente compra o nosso próprio nome para os concorrentes não comprarem. E essa campanha tinha um MQL, um CPMQL, um custo por lead qualificado pelo marketing de 300 e pouco, 400 reais. A gente ativou o Brand Lift, que é uma campanha. Só uma coisa também, que era, a gente tentou várias vezes botar mais dinheiro nessa campanha e meio que só aumentava o CPMQL, só aumentava né? o CPMQL, exatamente. Que é o problema do Google, que é um problema de teto. No Exato. fim do dia, né? Porque tem um volume de pesquisa máximo ali. E aí a gente ativou a Brand Lift. Então a gente pode fazer um papo só sobre o Brand Lift em outro momento. Essa campanha, ela começou a fazer a exposição da marca da V4 em vídeos diferentes, baseado nas orientações deles. E essa campanha institucional começou a baixar o CPMQL. A gente não necessariamente estava pensando sobre, ou discutindo, pô, o que fazer para baixar o CPMQL dessa campanha específica. A gente já tinha aceitado aquele CPMQL. E quando a gente ativou essa campanha, a gente falou, tá reduzindo isso aqui. Porque o que mudou? E a gente foi ver, o que mudou foi ativar o Brand Lift. Então é basicamente o que o Lúcio tá falando aqui. Que é, pô, vou expor tanto a minha marca, eu vou fazer com que as pessoas conheçam tanto, que mais pessoas vão comprar de mim, mas não necessariamente vai ter o traqueamento daquele canal. E muitas vezes tu vai ter um aumento de alcance, mas também tem um aumento de frequência naquelas mesmas pessoas em momentos diferentes do dia. Sim. E aí isso pode te dar um resultado diferente. Sim. Acho que essa é um pouco da provocação. E muitas dessas empresas, eu acho que a V4 está aqui, a gente tem gerado essa proximidade, mas é o histórico também de vir muito do digital. Né? De olhar pouco, talvez, para essas outras oportunidades. Total. E para essa complementariedade. Então, eu acho que aqui é um pouco dessa provocação. Olhar para o meio, testar um pouco com um pouco mais de vontade, né? Não aquele testezinho para dizer que fez. Sabe? Eu acho que é aquela coisa... não, aí nem vale a pena. Se for fazer meia bomba... Eu acho que a gente, muitas vezes, a gente tem receio, porque, por exemplo, esse caso do Brand Lift aqui, é uma... Eu CMO, vamos dizer assim, um cara que tem essa verba na mão, é uma decisão não muito fácil de se tomar, né? Porque como não é atrelado diretamente ao ROAS, mas tem a chance de melhorar, como a gente tá contando o nosso case, como você tem vários cases aqui, mesmo assim, muitas vezes você não consegue medir diretamente, o cara fica com receio, tá ligado? Então é um negócio complexo. E todo de mundo tomar sabe que decisão também, né? quando você tá quando o cinto aperta, primeiro lugar que eles cotam é verba de branding. É o branding, é o Brand Lift, é essa distribuição. Mas essa discussão tá ficando mais viva, né? Tá, também. muito E mais, o detalhe, muito mais. olha só, sobre metrificação, como a gente tá falando aqui, tem um princípio de growth que é, pô, e por que eu acho que deu errado, entre aspas, deu errado
o nosso teste do Roy Hunters? Porque tu não isolou o teste. O que é isolar o teste? A gente começou a rodar a campanha com a Eletromídia. Aí tu voltou pro podcast, tu começou a fazer corte. Aqui já são 2 variáveis diferentes. Já Cara, ferrou. Growth é péssimo. E já não isolou o teste. Então, o que mudou o resultado? Foi porque, a Eletromídia entrou fazendo out of home ou foi porque o Fernando começou a fazer Assim, corte? por isso mas que o vamos meu lá. exemplo eu é acho fazer- que, assim, provavelmente, aí vou pra ser justo, provavelmente foi a Eletromídia. Não, sim, Claro, a a gente... quantidade de Mas pressão seria a que a gente teve. Eletromídia Não, passou claro, em todos os pô. elevadores do Brasil. Mas e eu, ó, fazendo meu corte aqui, vambora, galera. Mas Eu pensa aqui, acho- ó. O princípio Não é que não deu certo, né, Max? É que tu não conseguiu, talvez, avaliar ela separadamente. É, porque exatamente. o impacto Não, foi positivo. O aqui impacto do- foi positivo. Não, Exato, claramente. mas o ponto é, no traqueamento, o jeito correto de fazer seria se a gente tivesse isolado uma Mas não única só variável isso, por 2 tem um semanas. outro problema. Só Mas que pra- é o meu Mas exemplo tu- do mas tu não- podcast específico. Não, mas tu não faz isso nas outras campanhas. Não consegue. Não, e tu não faz. É. No teu dia a dia, tu não tá isolando tuas ações de marketing da V4. Não tem como. Mas não só isso, tem Toma um outro essa. problema. É isso, Não, essa é a verdade. Mas Esse é o fato. assim, Não, é verdade. Não é um Calma. problema do out of home, isso é o tem fato. um problema conceitual antes disso. A gente não sabia exatamente o que a gente queria. É isso. Esse é o a gente principal não problema. sabe Então, fazer, pô. Essa é a verdade. mas não é só isso. É, se a gente tivesse falado assim, nós vamos colocar 100 mil reais em Eletromídia, nós vamos rodar em tais aeroportos, e nossa expectativa é que a gente tenha um lift de 10 posições, e isso aqui, aí teria sido bem feito. Mas a gente se sabe- fosse um vamos bom lá, mas a gente CMO, não tem cara, experiência, tá ligado? Mas o detalhe do brand lift, a gente não sabia que o brand lift ia mexer na campanha institucional. é Foi uma claro correlação- que teve um brand lift, porque a gente começou a receber um monte de mensagem, só que quanto É. foi esse brand lift? A gente não sabe. difícil. É, Agora, isso, não sabe nem pra medir ser direito. justo, qual que é o brand lift que você teve rodando no Facebook? Não dá pra sabemos. saber. Então, qual que é a minha visão? Próximo teste que a gente tem que fazer. A gente tem que rodar, mas vou dar 2 coisas legais que a gente pode fazer. Geolocalizada. Ver se nossos áudios... Vamos rodar só no Rio e ver se a gente aumenta o número de ouvintes do Rio. É foda. Será que a gente Boa. não poderia fazer... Ideia maluca aqui, posso estar viajando. Será que a gente não poderia fazer essa campanha pra esse episódio? Pode ser, mas assim, Porque vamos esse lá. episódio ele é É uma curioso. boa, Tipo é. assim, será que esse Total. negócio aqui funciona? Ouça no Roy Hunter. Exato. Tipo isso, tá ligado? Pô, é legal, Aí, caralho. comprar propaganda aqui funciona? Ou você não vai Hunter? Tipo, Aluga tipo esse isso. local. Não, mas olha só. Então a gente pode fazer pra um Disponível, aluga episódio. Tem vários testes que a gente pode fazer. Número 1, por episódio. 2, geolocalização. Legal. 3, a campanha específica, né? Use o código tal pra alguma coisa. Entre outros. Mas eu acho que uma das Essa coisas tu que a poderia gente... fazer na stage. a do É, código não, eu específico, já oferta tô específica. pensando nisso. E aí, o que eu tô pensando aqui E a gente vai é... fazer todos esses testes com o Lúcio de graça, pô. Melhor Não, ainda. melhor ainda. O Lúcio vai querer divulgar o próprio podcast dele pra ele virar uma celebridade nos É. Out of Homes. Mas o que eu tô Eu falando que tô é... aprendendo aqui, pô. No próximo, o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente rodar pra um episódio específico, não numa localização específica, porque senão fica muito limitado. fica too much. E a gente saber o que a gente quer. Então vamos falar que esse episódio aqui, ele bateu 3 mil. Esperamos ele estabilizar. Beleza, agora sim, É o momento. vamos começar a divulgar esse Vai ser episódio. o quê? Umas 2, 3 semanas ele estabiliza, eu acho, né? Alguma coisa do É, gênero. mais ou talvez menos. E aí a gente já vê, pô, se o XP é um cavalo, teve 3 mil, e esse aqui teve 12, Sim. a gente sabe Já que sabe que o Delta... Caralho, o delta é esse, 9 entendeu? Faz Porque sentido. aí a gente vai... Mas olha só, pra gente aprender como fazer um teste melhor, a gente teve que testar primeiro. Não, absolutamente. Então volto pros meus alunos que estão me assistindo aí, porque eu sei que desses 3 mil visualizações, 200 são meus alunos aí que sempre comentam. Primeiro você testa, depois você aprende. O objetivo do teste é o conhecimento validado. Agora a gente tem um conhecimento validado. Então pronto. Agora vamos buscar um conhecimento ainda mais validado. Olha como essa discussão foi muito mais rica agora que a gente já tem pelo menos uma experiência, né? Ah, no não, se negócio. fosse papo de Exato, maluco mas aqui, não maravilhoso, teria graça. Então, por isso que eu falo assim, outra coisa que eu falo para meus alunos é, na dúvida, a gente deveria testar todos os canais com intencionalidade. Não é testar, tipo, vou botar R$200, não vendeu nada. Não, Não, tem que falar assim, ó, eu quero investir tanto, tô esperando tal resultado, espero que seja assim, assim, assado, vou rodar um teste. Pô, foi como eu esperava? 2 opções. Vou escalar, não vou escalar. Ou não foi como eu esperava, a culpa foi do meu teste mal feito ou a culpa foi do canal? Foda. Quase nunca é culpa do canal, Não, mas corre o risco. Às vezes, Mas- Sim, sim. às vezes o seu produto não tem market channel fit. Porque uma das coisas que você tem que buscar é o seu produto tem fit com aquele canal? Tem produto que não vai ter fit com o canal, velho. É isso. Entendeu? E tudo bem, sacou? Tudo bem. Às vezes não é mesmo. Entendeu? Às vezes você não vai vender fazendo propaganda em elevador e aeroporto. Às vezes o seu negócio é, sei lá, mídia dropshipping ali, você tem que rodar Facebook, entendeu? É isso. Eu tenho uma dúvida de modelo de negócio bem simples, é super só de curioso, tá? Tem lá na minha casa eletromídia no elevador. Como que funciona aquilo? Vocês pagam, eles pagam pra vocês? Vocês fazem revenue share? Qual que é a moral? Não sei se você pode falar, mas eu fiquei muito curioso de como é que Deve ser funciona cartão isso. aberto, deve Claro. ser tudo liberado.
Não, Tudo liberado? Não, Não, quanto não, que não, você mas ganha? isso- Tô zoando. Tô Pior brincando, que eu acho que o seu salário tem que ser disclosed, não tem? deve estar lá, sim. Aí, tá vendo? Pode crer, viu? Disclosed. Deve ser muito. Mas Deixa eu olhar aqui. ah, Então, quanto que ganha o CEO da... Já teve o nome do episódio. É verdade. mas até perdi a pergunta. Não, é O sobre... modelo de negócio do É, principalmente ele esses de colocar, varia assim, né? de local para local, né? Isso tem, por exemplo, as ruas de São Paulo, a gente cuida dos abrigos de ônibus de toda a cidade. Nesse caso, não só da mídia, né? A gente cuida do abrigo em si. Ah, isso é legal. Todo o cuidado dos abrigos é nosso, é uma licitação pública. Aí né, é de legal, longa tem data. um negócio social também ali, né? Legal. Tem todo um serviço de prestação. Acho Sim. que a gente tem muito esse objetivo de transformar as cidades, né? De ajudar, melhorar a vida das pessoas que convivem com a gente. Na cidade de São Paulo, todos os abrigos ou são tipo de uma região? Todos os abrigos têm, meia dúzia, que é uma exceção que não está nesse contrato, mas todos os abrigos, a cidade é gigante, é uma operação muito nervosa Imagino. de cuidar dos abrigos, não só da mídia. Então, Caraca. qualquer coisa aqui do Berrini, Nossa, né? deve que ser um estão- trampo de checagem desses abrigos, deve ser É, gigantesco, é. né? Então, Bizarro. É um trampo enorme. Mas aí, nesse e a modelo gente- de negócio, só pra eu entender, no caso, é uma troca. Tipo assim, você pode fazer do jeito que você quiser, mas você tem que deixar ele Não. num nível padrão, Não, é ainda tipo tem que isso. tem que Tem- remunerar E a você prefeitura paga também, ainda né? pra eles, é isso? Tem todo num edital desse, tem toda a tua especificação de como é que vai ser teu projeto, tem vários Mas detalhes. você que tem que remunera a seguir. prefeitura também, né? Aí depende da licitação de cada Tá, prefeitura, entendi. se é o serviço, se Entendi. tem algum valor associado ou Faz não. sentido pra Se tu prefeitura, paga né, cara? antecipado. Achei legal. Pô, uma Mas baita ideia. Tem, Acelera. cada lugar tem uma discussão. Os prédios residenciais, por exemplo, é o investimento da Eletromídia, Uhum. onde a gente presta o serviço para o condomínio, né? A parte de baixo da tela é administrada pelo síndico. Sim, Ah, a gente pra tem pegar lá os os avisos tem dele lá e os tal. caras Ah, legal. Já falando vi que não isso aí. pode ter música, essas coisas. No Então, meu tempo. essa é uma troca que a gente faz, mas o investimento é nosso. E é uma troca por serviço para o prédio. Legal. Eu Mas acho que quando modelo você é- fala um investimento, nesse caso é um investimento do equipamento ou de fato tem mais um investimento? Não, o tipo, investimento do equipamento, entendi, legal. instalar a tela, tudo é nosso. E aí ele tem um isso é show de softwarezinho bola que ele demais. muda lá o negócio. Já ganhei Quando o maravilhoso Pablo demais. Marçal for prefeito de São Paulo, porque vai acontecer fato, e ele botar um dirigível com uma tela atrás assim, fazendo propaganda, cara, aí eu quero ver a galera ignorar. Sobre o modelo de negócio, ô Lúcio, quando eu conheci o modelo de negócio, eu pensei assim, caramba, esse negócio deve ter um Preju. Não, deve um desprendimento de dinheiro infinito pra colocar esse tanto de tela aqui. E eu não sei se tu pode falar isso, mas depois que tu vai lá e faz uma licitação, tu coloca aquele tanto de tela, tem um... Né, como que funciona isso? Tu vai gastar mesmo um montão de dinheiro pra colocar aquele tanto de tela e qual que é o tempo que isso volta pra vocês lá na última linha? Aí você destrinchou o negócio não, do cara. mas Vamos ver o que dá pra responder. Chama um analista Não. do BFA aqui. Acho que, obviamente, para cada projeto a gente faz uma análise rigorosa do nosso lado de expectativa de receita de publicidade. Acho que o tempo também nos ajuda, né? A experiência que a gente já tem hoje em várias atuações, que a gente atua em ruas, a gente atua em elevadores, transporte, shoppings e aeroportos e tal. Então, isso dá experiência para cada projeto. Então, acho que esse é o cálculo que a gente faz. O tempo vai variar um pouco de projeto para projeto, mas no final do dia, hoje, nosso resultado é público. Sim. Então tá fácil de olhar várias dessas Quanto que coisas. fatura? Quanto que fatura mais ou menos? o Faturou business? o ano passado um pouco mais de 1 bi. Ah, só isso. Mas geralmente a Uma licitação é de margem muito tempo, EBITDA né? de 37%. Então, Caramba. Vamos parar com essa coisa de vender Não, não, assessoria, chega, vamos chega. vender Pelo amor Chega, de Deus. vou vender- propaganda em televisão, rapaz. Você quer um sócio? Ô, Lúcio, mas é muito tempo, né? Tu pega lá por 10 anos o aeroporto, 15 anos, ou não? tem contratos de todos os tamanhos. E aí vai variar. Esses contratos de rua não, sim. tem investimento maior. Sim, não. É óbvio que depende, né, caramba? Não, porque assim, ó, eu tô imaginando que eu vou montar se eu fosse montar uma eletromídia aqui na minha cabeça. Caraca, o cara já quer virar seu concorrente. Não, Era seu não é parceiro, isso. agora quer virar seu concorrente, mano. Babaca. Mas olha Eu só. não, tá? Eu só quero rodar propaganda da minha escola. Não, mas é porque eu fico pensando, pô, tem que ser um contrato longo na minha cabeça. Eu Não começo. necessariamente, mano. Porque às vezes o Não, rosto é da óbvio parada que é tão... tu vai ver, tipo Tem assim, que o dar contrato, ruas, contrato é tipo, de 5 anos, eu vou gastar X milhões aqui É pra botar um isso. monte de tela e eu E não vai estimo que gastar X voltar milhões. tanto, pô. O X milhões não vai ser a tela. O X milhões vai ser a licitação, entendeu? Ah, Tipo sim. assim, a tela em si não deve ser o maior custo deles, deve ser tela, entendeu? Não também. sei, é? É também. É também? É Toma, também. caraca. Tem investimento grande, Vou né? pegar a DRE deles. Então, se pegar
Mas aí tá, só pra falar uma coisa. Olhando pro ponto de vista de financeiro, tela é ativo imobilizado, que nem vai aparecer na DRE, só na amortização lá no final, o negócio é top line ali e é EBITDA. Então, O cara... É e isso. o business é Claro que é violento, lindo, né, velho. cara? É por isso que ele lindo. tem 37% de margem EBITDA, uai. O caixa importa, né? Mas, Sim, mas mas- isso é CAPEX. E vocês estão ali capitalizados É. pra caramba, que vocês estão na bolsa, pô. Tá lindo esse business. Acho que o desafio do business é ter volume. Sim, é. Acho que é isso Isso é que relevante, né? Porque senão um business Exatamente. de out of home pequenininho não tem relevância, logo ele não consegue negociar com grandes clientes, porque o cara não vai comprar, não, vou comprar essa TVzinha aqui. Não tem como. é bem mais difícil. Assim, a gente É um business de winner takes all, velho. A Eletromídia fatura sim. 1 bi porque ela é a maior, e ela fatura mais porque ela é a maior, e ela vai ser a melhor porque ela é maior, porque ela tem mais pontos, logo ela tem mais inteligência, logo ela vai ficando... Entendeu? É um Sim, negócio sim. muito diferente Muito de... flywheel. É, muito flywheel. É. e permite a gente investir, acho que muito em tecnologia em duas frentes aí, que eu falei, essa é pro cliente enterprise, como mais formas dele comprar, mais Sim. É porque esse cara não comprar vai botar por 100 target, Não vale nem o associar, tempo do cara. fazer essa relação com investimentos em outros meios, tudo mais, isso é uma coisa que a gente permite hoje pro grande, e permitiu, como eu disse antes, pra gente abrir essa frente pros pequenos e médios. Porque quem não tem inventário não consegue atuar, não consigo estar próximo desse cara. Não adianta eu ter só uma operação de 50 pontos e dizer, vou atender todo o pequeno e médio nas principais capitais do país, nas principais cidades do país. Hoje a gente está mais ou menos em 80 e poucas cidades. Total. Então, se eu não tiver inventário, não tem business. Meu próximo faz passo sentido. agora é comprar todo o inventário de Belo Horizonte. Eu quero ser a pessoa mais famosa da minha cidade. Olha aí, é uma boa. Eu ia só fazer uma última pergunta pra gente finalizar aqui, que é, qual que é teu maior time hoje em quantidade de pessoas? Pô, baita pergunta, velho. O maior time em quantidade de pessoas dentro da operação da Eletromídia, eu acho que a gente tem a parte de operação é muito grande. Não, mas de marketing, que é do marketing, operação? né? Não, quero saber qual que é o maior time. Ah, tá. Eu imaginei que fosse algo assim, mas eu queria entender melhor. As pessoas que estavam na A tela. operação de Não, é ou não é? Ou não é? Será que ele não terceiriza? Não sei, pô. Quero Não, saber. A gente tem a operação própria e ela é uma operação, como eu te falei, cobrir, por exemplo, uma cidade como São Paulo para atender todos os abrigos de ônibus é uma operação grande. Então, isso a gente tem. Essa é a maior área, para não me estender aqui numa resposta, mas longe de todos os lugares que a gente atua, mas essa é a maior área e que atende toda essa operação, todos esses 70 mil pontos aí. Que Tá, loucura. eu tenho agora Tá. a última da última pergunta. Deve ter quase. Como... O número cresce toda hora, mas a gente deve ter hoje em torno de 900 funcionários. Nessa frente só? Não. Ah, tá, ok. No Total, geral é isso e o maior time vai ser nessa frente de É. operação. Como a Eletromídia usa Eletromídia? Como a gente usa Nossa, eletromídia? é uma boa pergunta Cara, também. mas- boa. Porque E eu os já- caras mais manjam dessa parada. Eu quero saber como é que vocês e usam. eu já vi anúncio da Eletromídia na TV da Eletromídia. Então, Então, vai lá. Sim, Como tem- que vocês usam? Você tem como CMO, Tem que ter. você tem que ir lá pegar parte da sua verba e recolocar Teu na Eletromídia. principal Como? ROI vem da Eletromídia? Ah, né? Não, mas vamos lá. Como que vocês usam hoje? Eu acho que Boa pergunta. a gente sempre se comunicou também através das nossas telas. Acho que é importante essa ligação cada vez mais, o cara saber que ali não só está vendo os clientes, mas que aquilo é parte dos ativos da Eletromídia para ele entender o todo. Então, acho que esse é um dos usos. E quanto mais a gente caminha para atender mais gente nessa frente, por exemplo, do SMB, mais importante se torna. Porque a gente comunica em todas as telas que existe o aqui, que existe a plataforma, que ela é acessível e que isso vai dando esse espaço. Porque antes no Enterprise era um grupo de clientes, né? O mercado publicitário dos grandes é um negócio pequeno. Sim. Então tu tem que falar muito mais diretamente. Era com a agência, pronto, e por aí vai. E aí, claro, a gente tinha telas dentro das agências, já a gente tem outras iniciativas que fazem essa proximidade para linkar com esses grandes anunciantes. E quanto mais a gente expande, mais todo o inventário faz sentido, porque aproxima esse cara para dizer, aqui você pode estar e usando nossas telas. Mas a gente hoje usa as nossas telas e usa outros meios também. A gente faz esse mix. A gente não só fala dele, como a gente pratica o mix de meios para chegar em mais clientes. Lúcio, qual que foi seu primeiro cargo como marqueteiro, cara? Meu primeiro cargo como marqueteiro. Eu venho... minha formação até de computação. Não Pô, achei que você era copywriter, já ia aproveitar aqui agora. não vim do marketing. Eu acabei... antes até de Eletromídia, dentro da Elemídia, que foi umas adquiridas pela Eletromídia, me chamaram história de para sucesso. tocar essa área de marketing também. Então foi aí que eu tive meu primeiro contato. E eu acho que o papo até que a gente estava tendo aqui antes era... Eu não era especialista de marketing. Eu tinha visto bons exemplos, por exemplo, em outras empresas e fui trazendo gente que tinha muita base técnica para trabalhar comigo.
né? E aí tu tem um pouco todo mundo dá opinião, tem o bom gosto, o capital cultural que tu trouxe aqui e outros fatos, mas e se valer de um time competente em cada uma das áreas para construir algo que eu não sabia. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia até. Então, se valer dessas pessoas foi fundamental para construir um negócio muito bacana. Até a gente tem hoje uma pessoa especialista lá em marca, em branding e tudo mais. Eu estava ouvindo o episódio aí da XP é um cavalo. E eu me vi muito, porque a gente Qual participou animal é eletromídia? Não vou entrar agora em todo esse tema, mas eu acho que foi muito, muito bem explicado até na conversa, mas eu acho que assim... Eu tenho que ouvir esse, eu não ouvi ainda. Esse é bom. É um grande trabalho para quem tá dentro, porque também alinha demais a empresa. Então, só que tem que se valer de algum especialista. Eu não conseguiria conduzir esse trabalho dentro da eletromídia, mas eu tinha gente no time capaz de fazer isso. Então, juntar esses talentos foi o que me oportunizou estar muito mais próximo do marketing. Juntar essas A V4 agora, na última análise, é um touro. Não, a gente chegou no lobo. Não, você chegou no lobo. Não, tá maluco. Porque E aí, touro e lobo... O Denner falou touro, você falou lobo. Ah, tá. E eu falei que a Stage é uma coruja. Mas, e aí, pra Bom, terminar já aqui... que o Denner é o majoritário, então é o touro. É, o touro. E aí a gente... Vamos fazer uma reunião de conselho pra isso. Né? Fair enough. Aonde que o pessoal fala com você Boa. pra descobrir quanto que custa pra anunciar no aeroporto, então? eu acho que Deixa pra galera a a gente divulgação aí. falou aqui, o jeito mais fácil eu acho que é entrar no aqui.eletromedia.com.br, porque é o jeito mais fácil de você descobrir o que você tem no seu entorno, se isso faz sentido pro seu negócio e quanto custa anunciar no aeroporto. Bom demais, Eu já maravilhoso. vou descobrir e depois eu deixo aqui nos comentários. E pra você que tá no YouTube aí, muito obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, comentário, compartilha. Comenta Fala aí. se você Vê, veio. hoje comenta se você veio pela Eletromídia ou Verdade. por um anúncio que seja out of home, né? Um anúncio de elevador, talvez no aeroporto, enfim, que você tenha visto aí, comenta Se pra você gente. estiver no Spotify, vai lá no YouTube, comenta só esse episódio, por favor, pra gente medir. Por favor. Semana que vem tem próxima campanha do Roy Hunters na Eletromídia. Olha aí, vamos preparar a próxima. Desse episódio, nós vamos transformar o Lúcio numa celebridade do Growth. Bom demais. E pra finalizar aqui, a gente faz um trabalho aqui que é: vamos criar o título desse episódio e tem que ser um título clickbait. Pra galera clicar e ter esse conhecimento aqui que a gente tá disponibilizando gratuitamente através da eu falei Stage, do Roy Hunters. Então ajuda nós aqui, vamos ver se é bom com a Price. Por isso que eu perguntei qual que era o seu primeiro cargo. Qual o salário do CEO da Eletromídia? CMO da Eletromídia? Falta que eu não vou responder, né? Não, mas é um bom Mas é um- clickbait. Não, eu tô tinha brincando. eu tinha pensado numa parada assim: seja a pessoa mais famosa do seu prédio. Entendeu? Mas. legal. E aí, pô. É meio nada a ver, né? Não, mas aí Dá tá. pra Ó, meio que se eu whatever, se eu pô. pegar aqui os últimos episódios que foram bem, vamos pegar aqui os títulos, porque o título importa mais do que Pô, qualquer outra eu tenho coisa. um clickbait que eu uso Fala aí, sempre. fala aí. Que eu mando assim, ó. Por que você fez isso comigo? E a Não, pessoa mas abre. aí, porra, é sacanagem. É só você botar nota de falecimento aqui no nome do episódio que pronto, vai bombar, entendeu? Que horror. Não, ó, mas olha só. Mídia além do Google e Meta. Pô, acabamos de usar esse. Seria excelente. Foi bem. Como fazer um planejamento? Qual o futuro do marketing digital? Ó, o Danita não foi bem. Como crescer e precificado no mercado B2B? Cara, a galera gosta da parada mais direto ao ponto. Eu acho que a gente podia falar assim... Quanto precisa... eu queria falar uma coisa tipo assim... Quanto precisa investir pra começar em out of home? Mas é muito grande. Entendeu? Quanto investir pra aparecer no aeroporto, sei lá? Pô, aí é legal. Pô, mandou bem, hein, Márcio? Essa mandou bem. Essa mandou bem Quanto investir pra demais. aparecer no Quanto aeroporto? investir Essa é pra aparecer no boa, aeroporto porque a galera vai demais. entrar no aeroporto e cai no Já caiu no funil. anúncio, é isso. Gostou? Gostei. E aí bota na boca dele assim, ó. Aí a thumb tem que ser... Censurado. Aí ele tem que falar assim, ó. Você começa investindo com, e aí o tanto que é o com, o número... Dois, Tá Censura. fácil entrar na censura. jornada. Exato. Então, ó. Pode ser 249 Quanto bem custa censurado, aparecer? assim. Mas censurado pra não aparecer mesmo. E aí bota assim, ó. Quanto custa aparecer no aeroporto? Pronto. Show de bola. Fechado? Mas é Lúcio. só no aeroporto? Não, Vamos mas pro- Não, o mas título é só o título, O né? título é o clickbait, título é pro pra cara isso. entra e depois descobre que é isso, entendeu? Porque, Lúcio. na verdade, não adianta, se a gente botar assim, aprenda sobre out of home, vai ter 500... É, tem que ser uma não faz parada... sentido. Tem que ser mais Tem que ser uma coisa chamativo. curiosa, porque a galera quer saber quanto custa pra aparecer no aeroporto. E a gente não respondeu, inclusive. Mas enfim, a gente... Qualquer coisa tá lá no aqui, é só entrar lá. Ah, é e- boa, legal.